Essa masterclass aqui nós vamos falar sobre o free will. O que é o free will? O free will é o livre-arbítrio, o livre agir, o poder ir, né? O fazer. E aí o free will, ele é muito interessante porque muita gente esquece do free will, né? Então muita gente fala assim, mas Deus não gosta tanto de mim quanto gosta dos outros, Deus gosta mais de fulano, Deus prefere ciclano, Deus deu tal coisa, nossa, a vida do fulano é ótima, a minha nada, fulano conquistou tantas coisas e eu não, e várias ilusões, né, que a pessoa tem. Por que isso são ilusões? Porque isso, na realidade, no mundo real, não é bem assim, né? Ninguém tem uma vida perfeita, tal. Todo mundo passou por coisas tal, e qualquer pessoa que pense, raciocine um pouco e analise um pouco e não se compare com os outros, vai chegar a essa conclusão, mais cedo ou mais tarde, de que a vida não é assim perfeita e tal. É que, na realidade, você que está só olhando a parte boa ou a parte ali que chama atenção, digamos assim. E você está esquecendo do resto, né? Do restante, né? Das outras áreas da vida, tanto sua quanto das pessoas. Então, uma coisa importante que você tem que entender é que se você quer melhorar de vida, quer ter um ano melhor, você precisa ser mais produtivo. E com isso, você precisa usar o seu free will para ser mais produtivo. Então, ao invés de você ficar, Deus não sei o que e tal, Deus nunca faz nada no lugar das pessoas. Por quê? Porque existe o free will. Ou seja, se não existisse o free will, como que a pessoa tomaria a própria decisão? Então, para não entrar no free will, tanto anjos, arcanjos, os próprios deuses e Deus também não interferem diretamente na sua vida, muito raramente. Mas assim, de interferir, de ajudar pode ser, mas de interferir mesmo, de fazer no seu lugar, isso é 100% impossível, vai na minha. Porque, e aí o que a pessoa pode pensar, Gustavo, mas então qual é a vantagem de eu gostar de Deus, do meu anjo da guarda e tal, se eu não ganho nada deles? Não ganha nada diretamente, não ganha nada materialmente, não ganha nada no seu lugar, eles não podem fazer nada no seu lugar, mas eles podem te proteger, eles podem te dar cura, eles podem te dar bênçãos, eles podem te dar, principalmente o que eles mais fazem, que é te dar energia positiva. Não tem nada melhor do que você ter uma energia boa, uma saúde boa, disposição, não ter doenças graves, ou não ter doenças praticamente nenhuma, ser uma pessoa produtiva, uma pessoa que faz atividade física, uma pessoa que faz meditação, uma pessoa que sabe que tem uma energia gostosa e que aproveita ali a energia, que faz as coisas, que faz suas atividades. Então, isso daí é muito legal. Agora a pessoa fala assim, mas eu não quero fazer nada disso, tal, eu quero ficar aqui parado e ganhar um monte de bênção, tal, eu quero que as coisas aconteçam sem eu fazer nada. Esse é o famoso retardado. É a pessoa mais tosca que isso não existe. Por quê? Porque ela está esquecendo do free will. Ou seja, Deus determinou o free will. Deus deu o free will para todos os seres que existem no universo. Ou seja, as influências negativas acontecem tanto hoje em dia. Eu vejo muita influência negativa da turma lá de baixo nos jovens hoje em dia. Mas não é papo superficial, não. É muito real. Já vi com o meu próprio olho muitas vezes, muitos casos de pessoas que tinham influência da turma lá de baixo, entendeu? E aí o que acontece é que essas pessoas elas até percebem, tal, mas elas não sabem muito o que fazer. Porque na realidade você fala assim, mas e o anjo da guarda e Deus com essa pessoa? Então, geralmente é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus e com o anjo da guarda, um relacionamento muito ruim, né? Seja com Buda, com Deus, com o anjo da guarda, ele tem um relacionamento muito ruim. E aí o que acontece é que fica uma energia fraca, uma proteção fraca, ou nenhuma, ou quase nenhuma. E aí esses seres lá de baixo, ou encostos, que são seres que já faleceram, mas não foram para lugar nenhum,
se aproveitam disso, entendeu? Porque eles vão se aproveitar mesmo. Isso eles vão tentar se aproveitar até de quem tem energia boa, entendeu? Eles vão tentar se aproveitar. Isso daí não se iluda, eles vão tentar se aproveitar de qualquer jeito. Por quê? Porque essa é a necessidade deles, eles precisam da energia tal das pessoas, eles precisam sugar as pessoas. Só que tá aí que tá o grande lance. Você deve estar se perguntando, mas por que o anjo da guarda e Deus deixam esses seres agirem assim? Porque, na realidade, não é só uma questão de deixar, é o free will, entendeu? Ou seja, o free will é uma coisa muito ampla se você parar para pensar. Porque não é só você, estou no supermercado, vou escolher isso aqui no lugar disso aqui. Isso é free will também, mas não é só isso. O free will vai desde você poder influenciar uma pessoa a fazer uma coisa negativa como eles fazem, até uma pessoa vender a alma, por exemplo, como eles gostam também, ou uma pessoa vender sua energia, dar sua energia sem perceber direito, ou percebendo, mas muitas vezes sem perceber direito, e aí sem perceber eles sugam a energia e a pessoa fica toda meio estranha ali, meio escura, né, meio vermelha tal, ou vermelha demais, ou com uma energia escura em volta tal, e aí o que acontece é que essa pessoa não entende que tá cheio de energia negativa. E o que acontece? Na realidade, como eu falei, como tem o free will todos os seres do universo, uma formiga pode fazer o que ela quiser. Ou seja, ela pode ajudar ali as outras formigas, como ela pode também falar, não quero ajudar as outras formigas. Quero sair por esse caminho aqui, sair andando por aí. A formiga pode fazer isso, por exemplo. Então, todos os seres do universo podem fazer o que quiserem, entre aspas, claro, né, dentro do que é a sua natureza. Tem o free will, ou seja, dentro do free will você tem até evoluções. Por exemplo, de ser humano você pode evoluir para um ser divino muitas vezes. É claro que isso é muito ultra blaster, muito ultra, muito raro, entendeu? Mas pode acontecer, entendeu? Isso depois nas outras vidas a pessoa vai se desenvolvendo muito no mundo espiritual a um ponto de que ela vira um ser de patente mais alta, vamos por assim. E aí, por isso que acontece isso, que tem o free will. Do mesmo jeito também pode acontecer o contrário, a pessoa virar um ser negativo, exatamente, virar um ser da turma lá de baixo, exatamente por causa do free will, entendeu? Então você tem o free will, você mesmo escolhe suas atitudes, suas ações, seguir os mandamentos de Deus ou não seguir, fazer doações ou não fazer boas ações ou não fazer, enfim, você que escolhe melhorar seu relacionamento com Deus, com seu anjo da guarda. Então, como que eu sei quem é meu anjo da guarda? Isso daí você procura no Google, que você acha fácil, porque é relativo de signo de cada pessoa, de data de nascimento de cada pessoa, de signo. Então cada um tem que ver o seu, porque são vários anjos. Mas isso é um assunto aí bem interessante, tal, que se a pessoa quiser se aprofundar, não é difícil de achar, tem livro, tem no Google, você acha muita coisa. E aí o que acontece é que daí você pode ir melhorando o seu relacionamento com esse anjo da guarda também. E fazendo orações para Deus e fazendo suas rezas diárias para Deus. Mas aí que tá, a pessoa fala assim, mas para que eu vou melhorar meu relacionamento com Deus e com o anjo da guarda se eu não vou ganhar nada materialmente? Se ele não vai me dar exatamente assim, embrulhado assim, alguma coisa, como é no mundo material? Essa é uma pergunta um pouco idiota, sinceramente. Porque, como eu falei, você ganha em várias outras coisas. Você ganha em proteção, em cura, em energia, em bênçãos, em caminhos abertos, em atração das coisas, em manifestação das coisas. Só que você não ganha diretamente, porque tem o free will. Então, o free will, ele faz você, o que é o livre-arbítrio? Faz você agir de acordo com a sua vontade. Tem esses diversos políticos para votar. Você escolhe em quem você vai fazer, entendeu? Não existe não, você tem que votar nesse aqui.
Isso daí é contra o free will, entendeu? Mesma coisa que uma pessoa que fala, não, você tem que fazer isso aqui, você tem que obrigatoriamente fazer isso daqui, senão você tem que fazer, não interessa, por exemplo. Aí você fala assim, não, mas eu não quero fazer, por exemplo, é o seu free will. Ou você quer fazer, é o seu free will. Então, por isso que a pessoa não pode, você não pode interferir no free will. Ninguém no universo pode interferir no free will da outra pessoa. O que é isso? Que é obrigar uma outra pessoa a ficar fazendo as coisas da qual ela não quer. Porque cada um tem as suas respostas. Ou seja, você fez algo ou não fez algo, você vai ter uma resposta daquilo, você vai ter um resultado daquilo. Ou seja, só que aí a pessoa pega e fala assim, ah, mas eu quero o resultado disso aqui e tal, mas fiz isso, mas não deu resultado positivo. É porque você fez errado ou fez pouco. Quando você também existe uma coisa chamada método. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque quando você pega uma coisa para fazer e começa a fazer, você vai melhorando, vai estudando, vai se aprimorando, vai fazendo principalmente, né, na prática, que é uma coisa que ajuda muito, que é fazer na prática, você vai conseguindo se aprimorando e melhorando o que você está fazendo. Então, esse é um lado bom do free will. Você pode persistir, entendeu? Ou seja, ao invés de só fazer. Fazer é bom, mas você tem que persistir para que você possa melhorar seus resultados. Muitas vezes não é de primeira que você vai acertar as coisas, que você vai melhorar as coisas. Então, fui na balada, levei um monte de fora. Mas muitas vezes você tem que aprimorar. Será que foi seu perfume, sua roupa, seu jeito de agir, seu jeito de falar, seu jeito de abordar as pessoas? Entendeu? Vou vender um produto. Será que é exatamente a mesma coisa? Será que é o jeito de abordar? Será que o jeito que você está vendendo? Será o produto, a garantia, o preço? O que não está encaixando ali? Mesma coisa você fala assim, eu vou ser uma atriz, por exemplo. Aí você leva não para fazer teste ali, você vai fazer um teste para entrar no personagem e leva um não, por exemplo. Isso aí é o free will da pessoa que tá te dando não. Ela tem o direito de te dar um não. Ela viu que não encaixou, que não vai ficar legal de repente você ali fazendo e te deu um não. Só que aí você tem que se aprimorar, você tem que continuar melhorando como atriz. Isso é só um exemplo, pode ser qualquer outra profissão. Eu dei exemplo de vendas, balada e atriz, mas é igual para qualquer coisa. E aí você vai se aprimorando. Esse é seu free will. Você pode desistir também, né? Que desistir, muita gente fala assim, não, mas é feio desistir e tal. Depende. Tem coisa que você precisa desistir, tem que saber desencanar. Quando você vê que deu muita M e a coisa não deixa pra lá, melhor deixar pra lá, segue outro caminho, segue outro fluxo. Esse é seu free will também. Agora, tem coisas que você tem que persistir, que é o quê? Que é coisas que não é necessariamente que você queira ou não queira, mas é coisas que realmente precisam de ajustes. Claro que você tem que querer, mas precisa de ajuste. Não é só uma questão de, eu quero ou não quero. É uma questão de ajustes. Então, o querer ou não querer não é a questão principal, muitas vezes. E sim a questão de que, isso precisa de um ajuste aqui e outro ali, né? Então, esse é o seu free will. O free will, ele vai com certeza te influenciar em todas as épocas. E ele vai, como eu falo, épocas por quê? Porque você tem encarnações e reencarnações de acordo com o seu free will. Você tem o free will. Então, quando você falece, você vai de acordo com aquilo que você fez. Ou seja, você teve o free will, você continua tendo o free will depois, e aí você continua agindo depois, e você pode ter outra vida depois, em outra dimensão, em outro planeta, ou no mesmo, ou aqui, ou em outro lugar, e você vai tendo free will de você agir da maneira que você quer. Então, o free will muda tudo na sua vida. Você precisa entender o free will e praticar o free will e entender que você tem o free will.